Olá, amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando aqui com vocês novamente através das minhas redes sociais, né? E hoje eu quero trazer uma palavra do Senhor, né? É uma palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Porque isso aqui foi na época dela, né? Como eu falei para todos, eu estou lendo o Segundo Testamento, que é a Segunda Aliança. Para quando nós entrarmos no Primeiro Testamento, tudo que nós formos ler, lermos com a chave poderosa, que é a chave do Senhor Jesus Cristo, né? Do seu nome, do que ele significa para nós, de toda a sua graça, né? Tudo que ele viveu graciosamente na terra, nós temos que ler o Primeiro Testamento com essa chave, que é o Senhor Jesus, né? O nosso Deus, ele é o próprio Deus. Mas eu estou lendo, né? Tô no livro de Mateus, né? Vamos ver aqui Mateus capítulo 14, né? Já dei até o 13, né? Agora eu vou começar a também dar umas explicações para vocês, mais ou menos, umas explicações rápidas, né? E o capítulo de Mateus, o capítulo 14 de Mateus, ele começa do versículo 1 e vai até o versículo 36, que está dividido em três partes, né? João Batista é decapitado, aqui já é a história, a multiplicação dos pães, né? Jesus anda sobre o mar e Jesus curou a todos que o curaram, né? Então, esses três está dividido nesses três tópicos, né? E eu vou ler o primeiro tópico, que é do versículo 1 até o versículo 12, né? Que é sobre João Batista, né? Sobre João Batista, sobre o tempo de João Batista. Bem resumido, que Mateus escreveu. Mateus era um discípulo amado do Senhor, né? Que é para quem não conhece. Ele já foi publicano, né? Ele foi um pecador igual a todos nós. Na realidade, ele era um grande pecador, né? Porque ele era publicano. Naquela época, ser publicano era ser a última mesmo das coisas ruins para os judeus. Mas para os romanos, ele era um cobrador de impostos, ele era um cara necessário, né? Ele trabalhava no governo, né? Para os romanos, ele trabalhava no governo. Agora, para o povo de Deus, para os judeus, para o povo de Israel, ele era o pior das pessoas. Mas mesmo assim, Jesus o escolheu. Por isso que a Bíblia fala que nós somos escolhidos do Senhor. E eu tenho certeza que você que está ouvindo essa mensagem também é um escolhido do Senhor. Por quê? Porque você vai compartilhar, você vai ouvir e você vai passar para pessoas que talvez precisem, né? Pode ser que precise mais do que você, mas é importante que você vai compartilhar. Porque se você está ouvindo é porque o Senhor mandou você ouvir. Então vamos lá. Começando no versículo 1. João Batista... João Batista é decapitado, né? Como eu falei. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse aos seus criados: Este é João, o Batista. Ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa, com ele ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. Chegaram os seus discípulos e o levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Então, meu irmão, aqui esse trecho é do capítulo do versículo 1 até o versículo 12. Então vamos explicar mais ou menos para vocês que não entendem muito sobre esses versículos. Naquele tempo, aqui do versículo 1, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, ou seja, ele era o rei. Naquela época ele era o rei dos judeus, né? Que vivia ali em harmonia com o governo romano. Né? Roma é que mandava, que já tinha conquistado, ele era um reino conquistado. Mas pelos acordos políticos, né? A família de Herodes, né? Que era rei, então ele também era o rei também, né? Então ele
comandava naquela região, naquele tempo, né? E naquele tempo, ele, aqui que já está no versículo 2, ele falou para os seus criados, né? Simplesmente eles conversando, ó, este é, né? Falando sobre Jesus, e ele falou que Jesus era João Batista. Ele estava querendo dizer que Jesus era João Batista, porque ele temia João Batista, ele sabia que João Batista tinha poderes, né? Então ele achava que Jesus também tinha ressuscitado de João Batista, né? Porque ele viu os feitos, os milagres de Jesus, né? Ele estava totalmente errado, né? Ele era simplesmente nosso Deus. Porque ele tinha aprendido João Batista, né? Tinha amarrado, né? E num dia, né? A mulher porque João Batista sempre dizia para ele, né? Para o povo, né? Para ela, inclusive, que não era lícito ele ter ela, né? E para ela ele falava que ela vivia uma vida errada, né? Como se fosse uma prostituta. Por quê? Por isso, porque na realidade João queria salvar ele, né? João queria dar para ele uma mensagem que ele fizesse a coisa certa, né? Porque ele era o rei dos judeus, ele era o representante do povo, e João não queria, né? Queria realmente salvá-lo, né? Mas ele, movido pelas paixões, né? A Herodíades era uma mulher muito bonita, muito famosa, né? Muito envolvente, e ela envolveu ele, né? E ele e o irmão Filipe dele, ela separou, né? Separou dele para ficar, ou seja, ele tomou a mulher do irmão, né? Com certeza, né? Falando aqui para o nosso português, talvez o Filipe não dava conta de Herodias, e Herodias foi viver com Herodes, que talvez era mais fogoso, né? E Herodias ela tinha já aquela obsessão de matar João Batista, mas João Batista sempre, quando caía na mão de Herodes, Herodes tinha medo de matá-lo, porque ele era um profeta do povo, né? E todo mundo temia João Batista, né? Respeitava João Batista. Na verdade, João Batista foi um grande profeta. Ele foi o que abriu o caminho, né? Ele foi o que batizou o Senhor Jesus, ele que abriu o caminho, né? Foi lá naquele rio, né? Aquela água que Jesus foi batizado e que desceu o Espírito Santo, literalmente, em cima do Senhor Jesus, e que Deus falou para todos ouvir, este é meu filho amado, né? A partir dali, o povo tomou conhecimento de que ele era o filho de Deus e era o filho amado. Estou continuando. Mas Herodes tentou tanto matar João Batista que não conseguiu prendê-lo, né? E ele estava preso lá no castelo na masmorra do Herodes. Então agora é minha vez, né? Então um belo dia o tetrarca, né, o Herodes, fez uma festa, né, de aniversário dele, uma festa muito pomposa, aí convidou todo mundo, né, e muita gente trazia presentes, né, muita gente trazia as coisas para realizar o sonho do Herodes, né, realizar os sonhos dele, né, e ele, beleza. Mas a filha de Herodias, que era uma menina linda, bonita, e ele era doido por ela, ele ficava em cima dela igual um carcará, igual um urubu, assim, querendo comer aquela carniçazinha, como se chama, né, no bom sentido, né. E aí, nessa festa, então a Herodias viu a forma de matar João. Aí o que a Herodias? A Herodias sabia que ele era apaixonado pela filha dela. Então o que ele fez? Ela fez a cabeça dela para ela pegar. Muitas histórias, inclusive passando na novela da Record, que era por causa do namorado, ela não arranjou um namoradinho, beleza. Mas ninguém sabe realmente ao certo. Isso aí é coisa de novela, né? Mas foi mais ou menos nesse patamar. E aí ela envolveu a filha no meio, ela convenceu a filha dela a seduzir Herodes. Então, o Herodes tinha falado que aquela pessoa que realizasse um sonho dele, ele dava o que quisesse, o que aquela pessoa quisesse, né, pedisse. Então, o que aconteceu? Ela se aproveitou desse momento. E aí, a moça, linda, muito linda e nova, quer dizer, Herodias era bonita, ela vivia com Herodes. Aí a filha dela era mais linda ainda, né? Então, ela dançou para ele, né? Ela dançou, fez uma dança sensual para ele e ele gostou, se agradou. Então, ele perguntou para ela, aí agora, o seu prêmio, o que você quer? Né? Claro que a filha já estava instruída pela mãe, ela falou, eu quero a cabeça de João Batista, num prato. Então, assim, né? O Herodes não queria fazer isso, passou a vida toda não fazendo, né? Sofrendo as pressões, mas não fez isso, né? Claro que só aconteceu agora porque isso aí tinha o tempo de Deus, né? Isso aí tinha um determinado por Deus, porque, meu irmão e minha irmã, as coisas que você lê na Bíblia e coisas que acontecem no nosso meio hoje, de pessoas que morreram, não se preocupe, porque às vezes aquela pessoa morreu no conforto, morreu vendo os anjos, porque Deus deu conforto. Se aconteceu muitas vezes,
Aconteceu porque Deus permitiu. Tem muita gente que bota a culpa em Deus de muitas coisas como que Deus quisesse. Não, às vezes Deus permite. Às vezes Deus permite. Que às vezes é para coisas melhores. Às vezes Deus, como nós sabemos, nós que somos crentes sabemos que essa carne aqui nós vamos perder ela. Esse corpo que nós habitamos, não nos pertence. Nós estamos vivendo aqui enquanto estamos vivendo a nossa vida carnal. Mas quando morrermos, né, que a gente de qualquer forma não morre, a gente só vai perder essa carne. E depois dessa carne nós vamos ter a vida eterna. Nós vamos ser seres surpreendentes, fenomenais. E Deus muitas vezes Ele nos leva, às vezes para nos preservar. Às vezes Deus permite que nós vamos, porque às vezes Ele quer que nós já vamos logo contemplar a sua glória. Então a gente vai. Se o meu Senhor Jesus me chamar para me contemplar a glória dele, eu vou. Eu não estou fazendo questão muito de estar com esse corpo aqui vivendo nessa terra. Não, eu estou vivendo porque, como Deus permitiu que eu nascesse, eu cumprisse o meu tempo aqui, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que cumprir. Por isso que às vezes muitas pessoas acham, muitos religiosos, alguns falam que se você se suicidar, você não tem mais salvação. O que não é verdade. Que não é salvação. Não é verdade porque a nossa salvação já foi resolvida na cruz. Jesus já pagou todos os nossos pecados. Não é o ato de você morrer, de você se matar, que você está no inferno. Não. Apenas você encurtou o seu tempo de estar aqui, né? E você vai ter uma disciplina, porque Deus quer que fiquemos aqui. Deus quer que nós fiquemos nessa terra, fazendo as coisas que tem que fazer, porque muitas vezes nós servimos para o propósito dele. Muitas vezes a gente é levantado para praticar a obra do Senhor. E como é que você vai ser levantado se você se suicidou? Às vezes você perde a oportunidade, é questão de oportunidade. Com Deus também é a mesma coisa. Você às vezes, ele tem dado todos esses anos, todos esses 5.000 tantos anos que a terra teve, dando oportunidade ao povo, né? Mas o povo não quiser. Quando Jesus veio para a redenção de todos, veio dar uma oportunidade. Mas o que eles fizeram? Crucificaram. Agora, tinha que ser daquele jeito, porque Deus já sabia o início e o fim de tudo. De tudo. Deus tem o controle de tudo, de tudo. Então aquilo ali foi dado, né? Jesus tinha que vir, ou seja, Deus, o próprio Deus teve que vir, morrer por nós, para que todas as gerações futuras fossem salvas. Não foi só para aquele momento. Ele poderia vir só para aquele momento. Ou então ele poderia estar habitando entre nós até hoje. Mas não. Ele sabia também que isso não era possível. Então tudo que ele fez naquela época, há 2.000 anos atrás, foi para agora. Porque eu não sei se você lembra, a Terra teve 2 períodos. Um de 1.500 anos e de 2.000 quilômetros. De 2.000 anos. Né? E todos dois, Deus mudou, né? Deus teve uma mudança de mente, ou seja, uma metanoia, porque Deus estava dando oportunidade. Deus, quando Deus colocou Adão na terra, deu oportunidade para que ele a frutificasse, para que ele vivesse todas as... Não quer dizer que não ia ter filho, não. Tem muita gente que pensa que o problema do Adão pecar foi o sexo. Não. Ia ter gente do mesmo jeito. Ia crescer e multiplicar. E quando Deus acabou o mundo, que acabou em água, que deu essa nova oportunidade, deu através da família de Noé, né? E que vivemos até hoje. Quando Deus constituiu Abraão, pai de nações, descendente de todos que nós somos agora, ele foi mais uma oportunidade que ele deu ao homem. Então, Deus está sempre dando a oportunidade ao homem. Por isso que é necessário que você não deixe Satanás te dominar e que você não cometa nenhuma transgressão sobre a sua vida. Porque a vida que você tem não é sua, ela é de Deus, pertence a Ele. Nós estamos na mão do Senhor e Satanás e nenhum anjo maligno vai nos arrebatar da mão do Senhor. A gente está na mão dEle. E na mão dele nós estamos seguros, nós estamos preparados para viver esse reinado. Aqui na terra eu creio, se você não crê não tem problema, eu creio que aqui nós estamos aprendendo, nós estamos amadurecendo para servir mais ainda ao Senhor, porque o Senhor não precisa da gente, mas Ele quer que nós sejamos colaboradores deles. Ele quer reinar junto com nós, Ele quer uma família de reis, né? Nós somos filhos, nós somos herdeiros. Tudo que Deus tem é nosso. O corpo de Deus, o corpo de Jesus é nosso. O Espírito Santo habita dentro de nós. Então nós temos o corpo do Senhor, do próprio Deus dentro de você. Imagina como você é poderoso. Agora, todo esse poder só vai ser liberado depois que você perder essa carne. Quando você perder essa carne, ou seja, aqui na terra você morrer para os outros, mas você vai ganhar outra vida. Você vai ter uma vida eterna. Já pensou você viver eternamente? Aqui na Terra você vai viver 60 anos, 70, 80, 100, né? E você envelhece e depois você vai ter a vida eterna com a mesma idade. Ou seja, você vai ser novo, jovem, a vida
toda, eternamente. Já imaginou? Que glória, quanta honra. Eu quero essa glória. Eu estou fazendo a minha parte aqui porque eu quero essa glória. Né? Eu poderia não estar fazendo, eu poderia estar fazendo outra coisa, eu poderia estar bebendo, eu poderia estar passeando, eu poderia estar trabalhando agora, que eu trabalho de motor de aplicativo. Cada hora que eu deixo de trabalhar, eu apuro X, mas não, eu estou aqui compartilhando, falando para você compartilhar essa palavra, compartilhando a palavra do Senhor para você, para te edificar, para te salvar, porque você é meu irmão, você é herdeiro, você é rei, nós iremos reinar junto no governo do Senhor Jesus quando vier. Então, continuando, agora vamos passar. Pois é, aí, continuando a explicação, né, que a menina quis matar de qualquer forma, né, matar o João Batista, né, e ela terminou conseguindo decolar, né, e a sua cabeça foi trazida num prato, e depois os discípulos pegaram o corpo dele, os discípulos de João, não era de Jesus, vieram, pegaram o corpo dele, e quando acabar, o levaram e contaram a história para Jesus, né, e a partir daí eles ficaram com Jesus também. A multiplicação dos pães, ela vai do versículo 13 até o versículo 21. Isso aqui foi um milagre muito bacana, muito bom. Naquela época foi uma coisa fenomenal. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se. Aqui continuando, Jesus ouvindo que os discípulos de João vieram falar para ele. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se. Dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Né? E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe a voz de comer. Então, eles lhe disseram, não temos, os discípulos falaram para Jesus, então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos, né? E 2 peixes, né? Tem até aquela música, né? 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus disse, e ele disse, trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e aos discípulos e à multidão. E comeram todos, e saciavam-se, e levantaram-se levantaram dos pedaços, que sobrejaram 12 cestos. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Imagine, né? 5 pães e 2 peixinhos. Deus alimentou a multidão de aproximadamente aí, vamos botar aí, 15.000 pessoas, né? Isso é muita graça, isso é um milagre do Senhor. Esse milagre eu profetizo na sua vida, que seja multiplicado, que você, meu irmão, possa ter tudo em abundância. E para você ter tudo isso, basta que você creia na palavra do Senhor, basta que você creia no sangue derramado por você, porque você vai ter muitas bênçãos, você vai ter abundância na sua vida. Creia, meu irmão, declare, você é amado do Senhor. Diga assim comigo, eu sou amado do Senhor, eu sou filho e eu sou herdeiro do meu Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero ouvir seu amém, diga amém, tá? Jesus anda sobre o mar. Esse aqui vai do versículo 22 até o versículo 34. Isso tudo aqui que eu estou falando é do capítulo 14 de Mateus. Então vamos lá. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto se despedia da multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte e chegada já à tarde estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo,
tenha de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir até contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, chamou, dizendo, Senhor, salve-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acabou o vento. Então aproximaram-se, e os que estavam no barco o adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado por outro lado, chegaram à terra de Genesaré. Então, meus irmãos, o que essa parte aqui toda quer dizer? Essa parte aqui toda, ela está falando principalmente da nossa fé. Que nós não sejamos como Pedro, né? Porque a história conta que Pedro, quando viu ele andando no mar, Pedro achou que podia fazer a mesma coisa, né? Só que ele podia, mas com fé. E ele clamou a Jesus, Senhor, se és tu, deixa-me encontrar com o Senhor andando sobre as águas. E Jesus disse, vem. E ele foi com aquele coração cheio de fé, e ele desceu, já pensou? Você está num barco e você desce, quando você desce, você pula na água, automaticamente afundaria, né? Não afundou. Quando ele pisou, parece que ele pisou sobre rocha, sobre terra firme. Ele só tinha que continuar. Mas ele, em vez de se preocupar, quando ele estava no barco, ele estava preocupado em ter com Jesus. Depois que ele subiu no barco, ele não se preocupou mais em ter com Jesus, ele se preocupou com o vento. E aí ele caiu. O que isso quer dizer na nossa vida? Quer dizer que muitas vezes, meus irmãos, a gente fala que tem fé, a gente fala que crê no Senhor, e aí você está com a sua fé voltada para o Senhor, acreditando que aquilo vai acontecer na tua vida, aí de repente vem um probleminha, o vento contrário. Vem alguém que vai te desanimar, que vai dizer, não, mas tem essa dificuldade. Mas acontece comigo. Às vezes acontece comigo. Só que eu sei que eu caio e eu me levanto de novo, porque o Senhor Jesus me levanta. Eu clamo para Ele. A minha vida toda tem sido assim. A minha vida toda, meus irmãos, eu não sou aquela pessoa... Para começar, eu sou filho de família simples. Meu pai era cachaceiro e minha mãe era lavadeira de roupa. E ela criou todos os meus irmãos, ela criou com honra, com sensatez. Minha mãe nunca fez nada de errado na questão do sexo, nessa questão de coisa errada do mundo, essa coisa podre. Minha mãe sempre foi uma guerreira, trabalhadeira. Ela sempre trabalhou para nos sustentar. E eu, com idade de 14 anos, procurei ter minha própria casa, porque eu não aguentava viver aquela vida sofrida, com muitos irmãos, todo mundo mandava na casa. Eu queria ter minha casa para mandar. Eu queria ser o rei da minha casa. E tenho tentado e fiz várias tentativas, me associei com várias mulheres, tive alguns filhos fora de casamento, inclusive, e antes do meu casamento, até eu viver com minha última esposa, que também já me separei, não estou mais com ela, estou com outra também. Aí, meu irmão, imagina quanto pecado eu cometi durante esse tempo todo. Quantas quedas, quantas levantadas, caía, levantava. Você sabe muito bem que quando você acaba um relacionamento com a pessoa, você montou uma casa, você colocou móveis, aí depois você tem que vender tudo, tem que jogar tudo fora, começar com outra. Então eu caí várias e várias vezes, meu irmão, mas eu me levantei, porque eu tinha meu Senhor Jesus. Então, essa passagem significa isso. Significa que como Pedro, que era discípulo do Senhor, estava ao lado de Jesus, sendo ensinado dia a dia, caiu. Por que não vai cair aí você? E ainda mais que o diabo opera aqui no nosso mundo, ele está sempre nos tentando, o acusador está sempre dizendo que a gente não presta. E ele tem razão, a gente realmente não presta. Ele está sempre dizendo que a gente não tem direito. Aí ele está errado, porque nós temos direito. Nós somos herdeiros, nós somos filhos. A descendência do Senhor Jesus, Jesus é rei. Ele é rei dos reis, ele vai nos reinar. Nós também vamos ser rei com ele. Quando tiver o governo do Senhor Jesus, no milênio que vai vir por aí, que ele voltar, e ele fixar seu trono em Jerusalém, nós vamos comandar, é nós que vamos comandar toda a terra. Nós vamos ser governada por nós hoje que somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos templo do Senhor. Cada um de nós tem o Espírito Santo. Ser ruim ou bom, que preste ou que não preste, o Espírito Santo está dentro de você. Agora, quando você faz coisas erradas, o Espírito Santo não se move, mas ele está dentro de você. Ele é a própria água viva, ele é o próprio rio, ele é a nossa alma, né? A nossa alma.
Ele é que nos levanta. Todos os dias o Espírito Santo, você se levanta todo dia e sai para trabalhar ou para fazer coisas erradas, porque o Espírito Santo habita em você. Se você não habitasse, você era morto, você era um robô. Então, meus irmãos, Pedro simboliza essa queda que nós temos todos os dias, a todos os momentos. E temos que estar sempre clamando ao nosso Deus, clamando ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque não somos perfeitos, somos cheios de falhas. Eu mesmo erro todo dia, todo momento, é de noite, é de dia, não tem hora. Até sonhando eu acho que eu estou errando. Mas eu não me sinto condenado, eu não me sinto acusado, eu sei que eu estou salvo. O Senhor Jesus já pagou. Ele já salvou todos nós. Ele já pagou todos os nossos pecados. Ele não precisa que você ore para Deus te perdoar. Você não precisa que você orar para Deus te perdoar. Você não precisa orar para Deus te aceitar. Não, Ele já nos aceita. Ele é nosso Pai. Nós é que às vezes não aceitamos Ele. Como muitos, desde a época que Ele vivia. Tem muitos. Ele mesmo falou na Bíblia que tem muitos que por causa do nome dele, nós iremos ser perseguidos por causa do nome dele, porque muitos não aceitam. Mas Ele nos fez filho, nos fez herdeiro. Nós sabemos disso. A questão do nosso pecado já está resolvido, meu irmão. Você não vai para o inferno por causa do seu pecado. Você vai, se você quiser. O pecado, o livramento do seu pecado já foi tirado através do sangue do Senhor. Foi removido. O seu pecado não é mais coberto como era antigamente, que matava o animal para cobrir seu pecado por um ano. Não, ele foi totalmente removido. E a Bíblia fala que Deus falou que ele não se lembra do seu pecado. Então Deus não tem uma cadernetinha lá anotando, olha, Tarcísio fez isso ontem, Tarcísio fez isso em 2015, Tarcísio fez isso em 2000. Não, ele não se lembra. Então eu já sei dessa verdade. Então eu estou tranquilo, eu estou feliz. Agora, eu estou praticando a obra do Senhor porque eu quero reinar. Eu quero ter uma coroa de ouro na minha cabeça. E você não quer, não? Faça a mesma coisa, não precisa de sacrifício, não. Você não precisa ser nenhum pastor, nenhum padre, nenhum teólogo. Você não precisa carregar uma cruz daqui até Trindade, ou daqui até Aparecida do Norte. Você não precisa se bater. Você não precisa dar cestões de alimento. Você não precisa fazer sopão. Você não precisa atravessar 50 velhinhas no sinal. Você tem que fazer isso, mas por você. Por uma questão de irmandade, porque se você está ajudando o irmão, ele é seu irmão, ele faz parte da família. Se nós pudermos ajudar os nossos irmãos, é a nossa obrigação. Não é lei, é nossa obrigação, mas é uma obrigação que também, é uma obrigação que eu estou falando, uma obrigação como irmão. Não que você é obrigado a fazer de fato, não, se você não fizer, ninguém vai te prender, ninguém vai te condenar por causa disso, não. Né? E nem Deus vai te condenar por causa disso, de maneira nenhuma. Ele já falou que você é filho, e você é amado. E você é amado. Então ele te ama. Então, meu irmão, essa é uma verdade. Creia na palavra do Senhor. Creia no sangue do Senhor. Creia que você já está salvo e na mão do Senhor ninguém o arrebatará. Agora vamos aqui o finalzinho, né? O finalzinho aqui é o seguinte, no final do capítulo 14. Aqui. Jesus curou a todos que o tocaram. E quando... Aqui é versículo 35 e versículo 36. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhes que ao menos eles pudessem tocar a orla de sua roupa. E todos que a tocavam ficavam sãos. Meu irmão, vou te falar uma coisa. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, quem simplesmente tocasse na roupa do Senhor era curado. Jesus curou todos os enfermos que passou por ele, perto dele, e que só tocou nele, não precisou nem que ele falava. Jesus levantou todos os defuntos, todos os enterros que Jesus foi, ele levantou o defunto. Todas as festas que Jesus foi, ele não deixou faltar nada. As pessoas precisavam de alimentação e ele transformou simplesmente 5 pães e 2 peixinhos em alimento para 15 mil pessoas. Lá naquele mar que eu falei que o Pedro tinha caído, naquele dia, na volta, quando eles voltaram lá de Genezaré, ele foi lá só curar um demônio, só curar uma pessoa daquela região que estava possuída por demônios. E que essa pessoa depois ficou pregando lá. Outro dia eu conto sobre a história dessa pessoa. Mas quando ele voltou, na volta, ele conseguiu ainda, né, depois de sair, com que Pedro pescasse 153 grandes peixes, né? Que foi, isso aí na verdade já foi depois que Jesus ressuscitou, né? Eu estou aqui misturando as coisas aqui, mas isso aí foi depois que Jesus ressuscitou. Mas enfim, Jesus Cristo é o nosso Salvador, você já está livre do seu pecado. Não lembre do seu pecado, Deus não se lembra. Por que você fica lembrando? Não fique remoendo o passado, né?
seu, da sua companheira, das pessoas que o cercaram. Não, viva nesse amor, viva nessa paz. Se você tiver que brigar com alguém, brigue. Eu mesmo brigo. Se eu tiver que brigar com alguém, eu brigo. Mas não pelo coração, e mais pela mostrar a razão. A razão. Eu mesmo, eu às vezes até discuto com o filho meu. Ontem mesmo eu discuti com o filho meu porque eu quis mostrar para ele uma razão. Porque ele não estava entendendo. Então eu quis mostrar e plantar no coração dele uma razão. Eu como pai, que sou superior a ele na hierarquia. Eu sou superior a ele, ele é o filho, eu sou o pai. Então, eu não quis condená-lo, eu não o condenei, eu apenas tentei discipliná-lo, que o caminho não é aquele, né? Eu posso ter meus erros, você também pode ter seus erros, mas não justifica que ninguém tire a sua autoridade, porque a sua autoridade foi dada por Deus, foi constituída por Deus. E todos nós iremos ter, no momento da nossa vida, a nossa autoridade, né? Todos que vêm depois vai ter essa autoridade, mas depois. É o caso de Senhor Jesus, quando vier ao mundo e vou governar a terra, né? Nós não vamos ser mais do que Jesus, nós não vamos, Deus o livre, né? Nós vamos afrontar o nosso rei, de maneira nenhuma. A mesma coisa é um filho, um pai. Não pode, é hierarquia. Jesus é nosso Deus, é nosso Salvador, e nós vamos obedecer, nós vamos servi-lo como reis, e outros também nos servirão. Nós iremos ter, Deus tem os reis servindo a ele, que é o grande rei. E nós também iremos ter outros, né? Vai ter uma hierarquia. Outros também que vão nos servir. Mas tudo isso, meu irmão, na paz e no Espírito do Senhor, o governo justo do Senhor Jesus, né? Satanás, a Bíblia fala que Satanás será preso por 1000 anos. Depois ele será solto, tentará as nações, e muita gente ainda vai apontar as armas para Jesus, para Deus, né? Seria maravilhoso se essa notícia fosse para todos, que Jesus quer todos, mas infelizmente vai haver a separação do joio do trigo. Aquela palavra que Jesus contou na Bíblia, ela é verdade, vai ter a separação do joio e do trigo. Portanto, meu irmão e minha irmã, eu quero que você seja o trigo, não seja o joio. Que a graça, esse vídeo já ficou longo, tem mais de 30 minutos, espero que você tenha paciência de ouvir, tenha ouvido, e que você tenha sido edificado com essa palavra, né? Eu também estou aqui aprendendo, estou falando a palavra do Senhor, e isso eu fico muito grato, fico muito gratificado por essa oportunidade, por Deus me dar essa palavra para me passar para você, e eu espero que você a receba e que também compartilhe com outras pessoas. Se inscreva no meu canal, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sempre com você. E não esqueça, Ele nos prometeu que teremos coisas muito boas nas nossas vidas.